Bom dia! Está começando mais um programa do Coach Matinal. Então, nessa aula de hoje, a quarta aula, a gente vai falar sobre dicas de como você pode reduzir o seu estresse. Como lidar com situações estressantes. Está começando mais um programa do Coach Matinal. Fica aí e fica ligado. Bom dia, pessoal! Aqui está falando é o Erickson Rosa e nesse programa eu quero falar para você sobre 3 verdades que vão ajudar você a lidar com o estresse. E lembrando que o nosso objetivo aqui no Coach é falar sobre a felicidade, sobre o caminho para encontrar a felicidade. Obviamente que o estresse é um obstáculo que nós temos que enfrentar diariamente para encontrarmos a tão sonhada felicidade. Pois afinal, todos nós buscamos esse objetivo na nossa vida. Antes de começar a falar então sobre o programa, se eu falar sobre as 3 verdades que eu quero falar aqui para você e também falar um pouquinho sobre essa questão da felicidade e do estresse, vou pedir para você para que deixe já o seu curtir, para que você comente depois de assistir esse vídeo, comenta abaixo o que você achou, porque é muito importante para mim saber se eu estou no caminho certo para você. Deixa o seu like aí, porque é importante para a divulgação do canal. Se você quiser também pode ir no facebook.com/coachmatinal e curtir lá também a nossa página, tá certo? Então tá, vamos começar falando hoje sobre essas 3 verdades e sobre o que é o estresse. Bom, o que é uma situação estressante? O que é o estresse? O estresse é aquilo que provoca em nós a ansiedade, são situações normalmente que nós não gostamos, são situações que nos movem, né, que mexem com a gente, que acabam despertando emoções muitas vezes negativas. Então a gente está sempre fugindo destas situações negativas. Com certeza você já sabe o que é estresse, com certeza você já passou por uma situação que movimentou você, que acabou abalando você e que gerou estresse na sua vida. Bom, então como nós podemos lidar com situações estressantes, seja no trabalho, seja em casa, seja com familiares, como lidar com isso? Eu vou então dar aqui para você as 3 grandes verdades para você lidar com isso. A primeira verdade que nós vamos falar aqui é sobre aceitar que a vida tem momentos de estresse. Exatamente. Nós temos que aceitar que situações estressantes vão acontecer na nossa vida. Não importa onde você está, não importa o lugar que você ocupe, não importa o seu estado social, não importa o lugar onde você está, você vai viver situações estressantes. Exatamente. Se você está no convívio com outras pessoas, se você está morando sozinho, não importa, você vai passar por situações estressantes. E por que é importante nós entendermos isso? Porque normalmente nós estamos fugindo das situações e indo para outras situações e, né, tentamos evitar essas situações que geram estresse na nossa vida, mas de qualquer maneira a gente vai enfrentar isso novamente. Então nós temos que estar preparados sempre com uma certa aceitação de que a vida vai nos trazer situações que vão exigir de nós. Afinal, a vida é feita de momentos felizes, mas também de momentos que nos geram sofrimento. E esses momentos vão acabar vindo até nós. Não adianta, por mais que a gente tente fugir deles, vai acontecer de ter esses momentos. E por que nós precisamos saber disso? Por que isso é importante a gente ter esse tipo de consciência? Porque quando a gente tem esse tipo de consciência, a gente entende que quando aquele momento que está estressante na nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, seja nos relacionamentos que forem, aquele momento ele é esperado. Você pode até pensar assim, é normal, isso é normal. Ter uma situação estressante na vida é normal. Sempre vai acontecer alguma coisa que produz esse movimento dentro de mim, né? Que faz com que eu me sinta desconfortável com aquela situação. Então, é natural passarmos por um estresse, é natural termos situações negativas. Entendermos isso é o primeiro passo para a gente conseguir lidar com essa situação. O segundo passo é compreender que se desesperar não irá adiantar nada. Exatamente. Normalmente a gente se desespera no primeiro momento, na primeira ação, no primeiro acontecimento ruim que está dando na nossa vida. Então, seja uma situação estressante que você esteja vivendo hoje no seu trabalho, seja uma situação estressante que você esteja vivendo, sei lá, na sua casa, no seu relacionamento, se desesperar não vai ajudar você a sair da situação. Por quê, tá? Porque quando nós nos desesperamos, a nossa visão ela acaba focando, diminuindo e ficando muito limitada. Tá? Uma prova disso é a seguinte: quando você vai num analista, quando você vai num terapeuta,
quando você vai num psicólogo, né? Ele vai dar outras opções para você, outros repertórios, outras formas de agir, e isso é ampliar a sua visão referente àquela situação. Quando a gente fica estressado com a situação e vendo apenas o problema, a nossa visão é como se ela diminuísse e ficasse com apenas um foco. E quando a gente tem o foco, a gente só olha o problema e não consegue chegar às outras formas de solucionar. Além disso, quando a nossa mente está estressada, acaba liberando substâncias nocivas no nosso organismo, como o cortisol e a noradrenalina, que em excesso produzem até morte neuronal. Ou seja, quando você está muito ansioso, muito nervoso, muito mobilizado com aquela situação, a sua mente não processa muito bem as informações e ela não consegue lidar com uma situação e conseguir encontrar a solução para aquela situação. Por isso é importante manter a calma. E aí você vai para a terceira verdade, que é manter a calma. Quando estamos calmos, conseguimos pensar melhor e ter uma visão mais ampla. Aí você vai me dizer, Erickson, muito fácil falar em manter a calma, né? Quando as coisas estão acontecendo, você não tem ideia do que está acontecendo na minha vida, está tudo desmoronando. Como assim eu vou manter a calma? Como é que eu posso ficar calma? Bom, primeiro você tem que entender, lembrar dos outros dois passos até você chegar aqui. O primeiro passo é que situações estressantes, situações ruins, vão acontecer o tempo todo na nossa vida. Elas acontecem, situações que não são muito prazerosas, assim como situações muito boas. Pode ser que aconteça, o ideal é que aconteça situações mais positivas até mesmo, que situações negativas, mas saber lidar com essas situações negativas faz parte da nossa vida. Então, se desesperar, o segundo passo, faz com que você não tenha repertório para agir diante daquela situação. Então, não adianta nada. Então, qual é o terceiro passo? Se acalmar. Mas como manter a calma? Bom, você pode usar uma técnica muito legal, que é da contemplação no aqui e no agora. O que é contemplação no aqui e no agora? Normalmente, quando acontece um problema, quando acontece uma situação estressante, nós criamos possíveis cenários. Isso é um mecanismo normal do nosso sistema, do nosso cérebro, porque pense bem, se você tem vários cenários possíveis, você consegue se preparar para aquelas situações de maneira, né, se preparar de maneira preventiva até mesmo. Né? Isso acontece, isso é natural no nosso cérebro fazer. Só que o que acontece? Nós ficamos com um foco limitado. Então, como a gente faz para conseguir se acalmar? Primeiramente, você respira fundo, volta a sua atenção para o momento do aqui e do agora, retira a sua mente daquela situação, né, de ficar criando hipóteses, respira fundo e pode fazer a seguinte afirmação, porque daí você traz a sua mente para aqui e para agora. Eu volto a minha mente no aqui e no agora, né? Volto minha mente no aqui e no agora, quando solto o ar. Depois, a segundo passo, você pode dizer assim, eu resolvo tudo tranquilamente em minha vida. Né? Quando você solta o ar, resolvo tudo tranquilamente em minha vida. Depois você pode usar uma terceira afirmação, que isso vai aumentar a sua autoeficácia, né? Que o Bandura falava isso sobre autoeficácia, um psicólogo americano, falava sobre isso, sobre autoeficácia, que é o quanto você acredita que você pode resolver aquela situação, aumenta a sua probabilidade de resolver aquilo. Então você vai aumentar a sua autoeficácia com a seguinte afirmação. Quanto mais calmo fico, melhor resolvo as situações. Quanto mais calmo fico, melhor resolvo as situações. É importante você saber que isso não é simplesmente para lhe acalmar. Quando nós temos um centramento melhor, quando nós nos acalmamos, conseguimos ver outras possibilidades. Isso, para você entender, é mais ou menos assim. Se chega alguém e conta um problema de família, para você que está de fora, você consegue ver muitas opções de como aquela pessoa poderia agir. Mas por que aquela pessoa não consegue? Porque ela está envolvida emocionalmente, isso limita a visão dela diante daquela situação. Isso acontece o mesmo com você quando está estressado. Por isso você tem que diminuir um pouco a sua emoção, aumentar um pouquinho a sua calma, a sua tranquilidade, para poder agir diante daquela situação estressante. E aí sim, poder lidar com ela. E lidando com situações estressantes, depois que a gente resolve elas, ou consegue lidar com aquela situação, mesmo às vezes que não tem a solução, a gente lidar com aquela situação, faz a gente ser muito mais feliz, sim. Porque lidar com essas situações difíceis, lembra lá do vídeo 1 que eu falei, né? Que lidar com situações difíceis tem a ver muito com o nosso objetivo também. Tá certo? Então, se você não assistiu os outros vídeos, vídeo 1, 2, 3, as 3 aulas, então assiste lá, tá no canal, tá aqui embaixo, provavelmente nos vídeos, né? Ou aqui do lado.
você pode ali acessar os vídeos, vai na Coach Matinal, se inscreve no canal, porque daí você vai ter acesso a todas as nossas aulas, tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, eu desejo para você um ótimo dia, com incríveis mudanças, profundas realizações. Eu desejo para você um ótimo dia. Eu desejo para você um bom dia!